Amém? Deus é bom. Como tenho falado para você, hoje a gente vai continuar com a matéria, né, sobre doutrinas básicas. Abre tua Bíblia lá em Hebreus capítulo 6. Livro de Hebreus, no capítulo 6. A partir do verso 1. Amém? Hebreus capítulo 6, verso 1 diz assim. Aleluia. Por isso, pondo de parte os princípios elementares ou básicos, né, da doutrina de Cristo, deixemos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Então, a gente já viu, quinta-feira passada, a gente viu que assunto? Não tem ninguém aqui da quinta passada. Eu vou considerar que não tem ninguém aqui da quinta passada e eu vou dizer para você. A gente viu no arrependimento de obras mortas. Então veja que é um assunto que nós não temos como não ficar por dentro dele. Porque se você ficar ausente desse assunto, possa ser que você volte a viver a velha vida e vai trazer consequências para você. No domingo eu falei sobre fé em Deus, amém? A gente sabe que é um leque muito grande falar sobre fé. Então essas matérias, e tem uma matéria específica no Rema sobre fundamentos da fé, para que vai te auxiliar a conhecer um pouco mais sobre fé, amém? E hoje nós vamos falar sobre ensino de batismos, amém? Muita gente não entende isso. Uma vez um aluno do Rema mesmo me procurou, eu estava dando a matéria doutrinas básicas, e ele veio me questionar como se de alguma forma a Bíblia estivesse equivocada. Eu quero que você vá lá para um texto que está lá no livro de Efésios, no capítulo 4. Não esquece, aí em Hebreus a gente viu ensino de... Você está falando batismos, não está? Está escrito batismos? Amém. Vamos lá, Hebreus. Vai lá para Efésios, capítulo 4. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Ele diz, no verso 5. Capítulo 4, verso 5. Um só Senhor, uma só fé, um só... Mas espera aí, Paulo disse um só, mas o escritor aos Hebreus disse o ensino de batismos. Batismo é singular ou plural? Plural. E aqui o apóstolo Paulo falou singular ou plural? Singular. Então o fato do apóstolo Paulo ter falado de um singular aqui, não quer dizer que só existe um tipo de batismo, amém? A gente olhando as escrituras, você vai ver vários tipos de batismo, especificamente 3 tipos de batismo. E aí você precisa conhecê-los. E aí eu vi que aquele homem, ele não entendia algumas coisas básicas da Bíblia, e eu não tive como conversar com ele. Porque como eu vou conversar com uma pessoa que não tem informação básica? Eu vou passar uma informação mais básica ainda para ele. Já imaginou uma criança, quem tem filhos aqui com 2 anos, 3 anos? E ele já chegou para você e perguntou como é que ele veio ao mundo? Mas é provável que chegue um momento na vida da tua criança, ela pequena, que ela vai dizer, mamãe, como eu nasci? E você vai explicar para ela, é o seguinte, seu pai pegou sua mãe e levou para um quarto. Você vai explicar isso para ele? Por quê? A idade dele não permite ter total acesso àquela pergunta que ele fez. Porque se você der total acesso àquela pergunta que ele fez, ele vai ficar mais confuso e vai ficar mais com medo e talvez não queira nunca mais saber de nada na vida. Então você vai dizer a ele, você nasceu da barriga da mamãe, a mamãe vai dizer isso. E o papai vai dizer, você nasceu da barriga do papai, certo? Vai dizer isso? Não vai, mas o papai vai dizer, você nasceu da barriga da mamãe também. Não é? Então você vai dizer que ele nasceu da barriga da mamãe. Mas essa informação de nasceu da barriga da mamãe, ela vai ficar na mente dele. E um dia ele vai crescer, ele vai saber que foi mais que nasceu da barriga da mamãe. Ele vai perguntar, como eu entrei na barriga da mamãe?
E aí você vai começar a ver qual a idade que ele se encontra para você falar com ele. Você sabe que os fariseus e os saduceus, eles sempre chegavam a Jesus e perguntavam coisas. E você já percebeu que Jesus sempre fazia uma pergunta de volta a ele? Quem lê a Bíblia vai ver que toda vez que um saduceu ou um fariseu chegava a Jesus e fazia uma pergunta, Jesus fazia uma pergunta de volta. Por que Jesus fazia isso? Porque assim Jesus encontrava a posição espiritual, a mentalidade espiritual dele. Porque Jesus não poderia responder a ele. Primeiro, a pergunta de uma pessoa já leva você a entender o nível de maturidade que ela está. Mas Jesus queria mostrar para eles mesmos que eles não tinham condição de ouvir aquilo. Jesus fazia uma pergunta de volta e dizia: se você me responder isso, eu te digo isso. Eles iam embora, porque eles não sabiam responder. Então, se você não está pronto para determinadas respostas, irmãos, não é porque você faz a pergunta que você vai alcançá-las. Você tem que amadurecer para algumas coisas. Então, se você não entende nada das Escrituras, não adianta questionar as coisas se você não sabe. Vá aprender. Não, mas porque eu ouvi assim, você ouviu. Você não foi verificar se é dessa forma. Você não foi verificar se é assim. Então, muitos pregadores e muitos ministros falam coisas empolgados na animação da pregação. Isso é lindo e até enfeita a pregação. Mas não quer dizer que aquilo que ele falou é a pura verdade dentro das Escrituras. Então, o ensino de batismo, ele é real. E a igreja, de uma forma geral, ele não entende muito a respeito dos batismos. Então, biblicamente olhando, existe um batismo chamado batismo nas águas. Foi um batismo que começou com um homem chamado João Batista. Ele, antes de Jesus, a Bíblia diz que ele era o percussor, ou aquele que preparava o caminho. Se você não entende muito de história, nós fomos da realeza por um pouco tempo. Depois, Dom Pedro II, rompeu com Portugal, e nós paramos de entender um pouco sobre realeza. Mas aí, Marechal Deodoro da Fonseca veio e proclamou a República, e aí as coisas começaram a ter muito menos sentido para a gente, questão de realeza. Mas a história mostra, e na realeza mostra, que quando um rei ia a algum lugar, quando o rei ia chegar a alguém, ele mandava um percussor, alguém na frente, preparando um caminho, um arauto, declarando: está chegando o rei, para que as pessoas que fossem recepcionar o rei se preparar para ele, porque você não poderia chegar na presença do rei de qualquer forma. Então, antes de Jesus nasceu um rapaz chamado João Batista, bem próximo ali ele nasceu, e ele começou a proclamar: arrependei-vos que é chegado a vós o reino de Deus. E aí ele começou a arrebanhar muitos discípulos pela vida que ele levava, e as pessoas, elas tinham que mostrar que estavam arrependidas do seu batismo, como? Descendo as águas, como uma significativa de morte e ressurreição. Ele era sepultado nas águas e ele era ressurreto, que esse é o sentido desde o Velho Testamento para o judeu. O judeu acredita que vai ser ressurreto. O judeu acredita que ele vai nascer de novo, ele vai nascer, de alguma forma Deus vai trazê-los dos mortos de novo. Então João Batista vinha fazendo essa simbologia com todo aquele que se arrependia. Havia uma necessidade de descer as águas por todo aquele que se arrependia dos seus pecados. O próprio Jesus desceu as águas não por arrependimento de pecado que ele não tinha, mas ele diz a João: faz para que assim se cumpra toda a justiça. Então Jesus foi batizado nas águas, e ali começa o ministério de Jesus. E o batismo nas águas foi apregoado por muitos e muitas gerações. E eu acho interessante que Jesus falou lá em Mateus, no capítulo 28, abre lá. Eu não tenho como te detalhar todos os batismos, amém? Amém ou ai de mim? Glória a Deus. Eu não tenho, porque é uma matéria do Rema, e aqui eu vou só dar uma introdução para você entender algumas coisas, amém? Mateus, no capítulo 28, no verso 19, Jesus falando aos discípulos, ele disse assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Então aqui Jesus já dá um entender que existe 3 batismos: Pai, Filho e Espírito Santo, amém?
teoricamente, o batismo do Pai seria o batismo nas águas. É aquele batismo de arrependimento que você agora quer mostrar para o mundo que você morreu para o mundo e nasceu para Cristo. Essa é a simbologia básica do batismo nas águas. Nós entendemos, biblicamente, que o batismo nas águas não salva. Eu vou repetir de novo. O batismo nas águas não salva. Nem a falta dele faz você perder a salvação. Amém? A Bíblia ela começa a mostrar alguns parâmetros sobre o batismo nas águas. Você vai, desculpe eu usar essa expressão e não se escandalize com isso, pelo amor de Deus. Tem tanta gente religiosa, irmãos, que dependendo do que você fala, ele se escandaliza e nunca mais quer saber de nada. Mas não se escandalize com isso, pelo amor de Deus. O batismo nas águas é como um teatro para o mundo. Que agora você não pertence mais ao mundo, você pertence a Deus. Você morreu para o mundo e nasceu para Deus. Essa é a grande simbologia do batismo nas águas. Ele acontece depois de você passar pelo batismo no corpo de Cristo, ou ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele acontece depois desse processo de você reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nós sabemos que ele acontecia em alguns momentos, na vida de algumas pessoas aconteceram, sem que elas nem conhecessem a Jesus. Muitas, no Velho Testamento principalmente, porque João começou a falar do Messias, e muitos aceitaram a pregação de João, desceram as águas sem nem ter conhecido o Messias. Então, eles passaram pelo batismo nas águas, sem ter conhecido Jesus, doutrinariamente. Pastor, isso está na Bíblia? Claro que ele está. Você tem uma Bíblia? Então, abra lá em Atos 19. Aqui a gente vê os 3 batismos em operação. Atos, capítulo 19. A partir do verso 1. Depois eu vou solicitar ao Allen que traga... Você produz aqueles tijolos maciços, aquele de furo não, aqueles maciços? Trazer uns 4 ou 5 para deixar aqui. Porque aqui o primeiro que cochilar... levo o tijolo para você, mas você ficar segurando assim. Brincadeirinha. Você achou Atos capítulo 19, verso 1 diz assim: Aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo tendo passado as regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebera porventura o Espírito Santo quando creste? Veja que Paulo faz uma pergunta a ele: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Veio a resposta deles. Responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, foste batizado? Responderam: No batismo de João. Aí vê a resposta de Paulo. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Então, aqueles homens, irmãos, eles foram batizados nas águas, sem ter passado pelo processo do batismo no Espírito Santo, sem uma fé plena em Jesus. Então, você vai ver que é possível uma pessoa descer as águas com o entendimento zero do que ele está fazendo. É possível ainda hoje? Sim, é possível. Algumas denominações, elas botam diversos protocolos para os seus fiéis serem batizados nas águas. Algumas denominações, quando pessoas elas vêm para suas igrejas, elas podem vir até de outras igrejas evangélicas. Ou não importa a denominação, se é protestante ou não, ela precisa passar de novo por um processo de rebatismo. Isso é uma prática antiga, uma cultura antiga. Dentro da história da igreja, teve um grupo chamado os anabatistas, ou os rebatizadores, que hoje é a maior denominação, né, nos Estados Unidos, que são os batistas. Eles tinham o hábito, no seu primórdio, de rebatizar as pessoas, porque eles estavam, de certa forma, indo contra o catolicismo, e eles não aceitavam aquela cultura do catolicismo de batizar a criança na sua infância, ou na sua
quando eles eram bebês. Por quê? Porque o batismo significa que você reconhece que não quer mais estar no mundo, não quer mais viver no pecado e agora viver para Deus. Uma criança em si, ela não tem sentido disso. Ela não tem entendimento disso, então ela não pode decidir por ela. Pastor, por que batiza as crianças? Porque foi algo que a Igreja Católica criou e se estabeleceu até hoje e não tem como mudar. Pastor, então isso é errado, né? Irmãos, eu não considero totalmente errado. Sabe por quê? Porque aquela criança é melhor que ela seja batizada na Igreja Católica do que apresentada no centro de Umbanda. Porque isso significa que ela está sendo introduzida dentro do cristianismo. É da forma que você queria? Não, mas está sendo introduzida dentro do cristianismo. Amém? Então eu estou dizendo isso porque eu tenho meus padrinhos, e meus irmãos têm padrinhos, e os meus padrinhos não eram malignos. E o sentido de um padrinho na Igreja Católica é, se o pai e a mãe morrer, o padrinho agora tem a responsabilidade de criar aquela criança. Significa que você nunca vai ficar desamparado. Agora, claro, isso é uma questão cultural. Então, dentro da realidade cristã, batizar uma criança não tem sentido. Por quê? Biblicamente, uma criança ela é isenta de pecado. Pastor, isso está na Bíblia? Claro que está, irmãos. Os crianças, quando foram chegar até Jesus, ele disse, afaste esses capetas de mim. Ele falou isso? Eu sei que tem criança, irmãos, que quando você diz, esse menino tem um capeta, o Satanás diz, não associe ele comigo, não. Não associe essa criança comigo, não, que eu não tenho nada a ver com ele. Mas Jesus disse, deixe-os a vir até mim, porque o reino de Deus pertence a eles. E Jesus orou por eles. Então veja que as crianças, elas não, porque elas são isentas de pecado. Vou dar um exemplo para você. Quem aqui já viu um guri de 2, 3 anos andando nu? Só eu, pelo amor de Deus. E aí quando você chega na casa dele, ele está nu, ele faz, não, eu estou nu, ele nem liga. Porque ele não tem entendimento do que ele está fazendo. Amém? Para ele é normal, tanto estar de fralda, ou nu, não faz diferença. Agora, você, galalau velho com 18 anos andando nu, ou está se fazendo de doido, ou de fato é doido. Se você está se fazendo, merece uma camada de pau muito boa. E se você de fato é doido, deveriam dar outra camada de pau em você e internar. Ponto final. Você entende? Então isso porque nós entendemos que de certa forma não é mais lícito porque amadurecemos. Então o batismo nas águas não é para pessoas imaturas e do que não sabem o que estão fazendo. É para aquelas que de fato tomaram uma decisão para Deus e querem mostrar para o mundo que agora não pertencem mais ao mundo, mas pertencem ao Senhor Jesus Cristo. E o que dá direito você a isso? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Passar pelo batismo que salva. Aquele batismo que Paulo está falando lá em Efésios, no capítulo 4. Um só batismo, uma só fé. Então, existe um único batismo que traz o homem à salvação. Deixa eu traduzir para você melhor a palavra batismo. A palavra batismo significa ser mergulhado, totalmente mergulhado em algo. O batismo nas águas, você vai ser mergulhado aonde? Nas águas. A tradução da palavra batismo significa imersão, está totalmente mergulhado. Mas algumas denominações fazem batismo por afusão ou por aspersão, que é derramar água ou jogar uma aguinha na pessoa. Mas eu também não repreendo isso. Mas o original do texto significa mergulhado. E aí, por isso que o batismo, ele acontecia nas margens de rios, em grandes tanques, para que as pessoas fossem totalmente mergulhadas. Amém? E já que dá a entender que você está sendo sepultado e vai ressurgir, quem aqui joga somente uma pá de terra sobre o morto? Quando você vai enterrar alguém, como é que você faz? Você deixa o dedinho dele de fora? Você faz questão de cavar bem. Se for a sogra, você cava uns 20 metros e joga a véia lá dentro. Joga concreto. Vai que ressurge, que nem Jason. Na dúvida. As sogras me perdoem. Célia agora é sogra.
Jesus. Mas ela disse que ganhou uma filha. Aleluia. Então, irmãos, a gente entendendo isso, porque uma palavra ela tem que ter um sentido que puxe a outra. Então, não estou criticando nada, só estou te ensinando o contexto bíblico das coisas, para que você entenda e se firme na verdade. Então, a própria tradução da palavra batismo significa ser totalmente mergulhado. Então, batismo no corpo de Cristo é ser mergulhado ou inserido no corpo de Cristo. É quando você, de fato, aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você se arrependeu dos seus pecados. Eu gosto muito do texto que está lá em Atos, capítulo 2, verso 33. Abre lá, Atos, capítulo 2. Vamos ler o verso 37, desculpa. Pedro estava pregando aqui debaixo de uma ousadia sobrenatural e diz assim: ouvindo eles estas palavras, compungiu-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então veja que Pedro aqui, debaixo de uma ousadia, ele diz: olha, vocês precisam primeiramente se arrepender dos pecados e aceitar Jesus. E quando vocês aceitarem Jesus, Ele vai tirar completamente o pecado de vocês e vocês vão ter liberdade ou legalidade para passar para o terceiro batismo, que seria o batismo no Espírito Santo. Mas precisa primeiramente ser mergulhado em Cristo para passar pelo batismo no Espírito Santo. Geralmente as igrejas fazem as pessoas serem mergulhadas em Cristo ou aceitar a Cristo para passar pelo batismo nas águas. E não é errado, é certo, eu considero ele de forma lícita. Mas algumas coisas que não, biblicamente, não tem como ser colocada dentro desse batismo, é o que algumas denominações colocam dentro do batismo nas águas. Uma pessoa, ela aceita Jesus na igreja, e aí no batismo nas águas, ela diz: pastor, eu quero me batizar nas águas. Aí você não terminou o discipulado ainda, então você precisa terminar o discipulado. E aí ele faz um discipulado de 6 meses, e ele é fiel naquele discipulado de 6 meses, ele conclui aquele discipulado de 6 meses. Ele não é como o Piva, que diz que levou 2 anos para terminar o discipulado de 8 matérias. Amém? Ele é fiel, ele concluiu 6 meses de discipulado, ele estava lá fiel. Beleza. Isso ele consegue a aprovação para o batismo nas águas. Tem denominação que ela ainda passa você por um júri de irmãos aprovados, para ver se você pode ser batizado ou não. Como é esse júri, pastor? Ele é assim, você diz: olha, esse irmão, o irmão Epaminondas, e o irmão Epaminondas, ele terminou o discipulado satisfatoriamente. Eu queria ver com a igreja, se a igreja, geralmente são denominações onde o sistema é congregacional. As denominações congregacionais, onde a congregação decide a direção da igreja, eles dizem assim: você, irmão Epaminondas, alguém aqui tem alguma coisa contra o irmão Epaminondas? Não, ninguém tem. Então, o irmão Epaminondas pode descer as águas, porque ninguém tem nada contra ele. Mas se uma pessoa só tiver algo contra o irmão Epaminondas, ele não pode descer as águas, porque um membro daquela congregação tem algo contra o irmão Epaminondas e ele não pode descer as águas. Então, todas essas coisas, eu não as reprovo, mas eu não a posso dizer que elas são listas, porque elas não estão nas Escrituras. Qual é a aprovação, então, pastor, para uma pessoa descer as águas? É bem simples. Primeiramente, ela precisa crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Essa é a única aprovação bíblica para alguém descer as águas. Ponto final. Pastor, e se não terminar o discipulado? Termina depois. Pastor, se tiver alguém que não goste dele, depois aprenda a amar. Mas isso não poderia ser um motivo de impedir alguém, irmãos, de cumprir um princípio bíblico. Já que quem morreu por ele não foi você, nem foi a denominação dele, foi Cristo. Quem dá legalidade a ele não é a igreja, não é a denominação, é Cristo. Quem dá legalidade a alguém descer as águas, irmãos, não é o pastor, não é o presbítero, não é quem vai batizá-lo, não. É Cristo que morreu por ele.
A legalidade de eu descer as águas, de eu dizer para o mundo, eu não pertenço mais ao mundo, não é por causa da minha igreja. Olha, eu sou pastor, eu não estou criticando igreja. Está percebendo que eu não estou criticando igreja, porque eu sou pastor e tenho igreja? Aleluia. Foi combinado, mas não era nesse momento, mas tudo bem. Você entende? Então eu não estou criticando a igreja, só estou mostrando a importância de nós conhecermos como igreja, conhecermos as escrituras, porque Jesus falou no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, irmão, se eu não tenho conhecimento da verdade, eu sou escravo de alguma forma. Eu sou escravo daquilo do qual eu me submeto. Se eu não conheço a verdade, eu estou debaixo de jugo, então eu sou escravo do jugo. Mas se eu conheço a verdade, eu deixei de ser escravo e passei agora a ser servo da verdade, servo da justiça. Eu agora ando em uma verdade que me libertou. Então não existe conhecimento que aprisiona, existe. Existe informações que aprisiona, existe. Até naturalmente hoje em dia, esses dias surgiu uma notícia no WhatsApp, que quem não fosse cadastrar o código digital do título eleitoral ia pagar uma multa de R$ 150 e tal. Eu aproveitando o ensejo que estou aqui em Ponta Porã, e o meu título ainda é daqui, fui lá no cartório eleitoral e disse, olha, eu só quero uma informação. Como é que é para fazer o cadastro da leitura biométrica? Ela disse, olha, é o seguinte, você tem que trazer comprovante de renda, de residência. Eu digo, mas eu não estou mais morando em Ponta Porã. Ela disse, então você tem que levar na sua cidade. E já vou lhe avisando, não tá, isso é mentira, não tem essa multa aí de R$ 150 para quem não cadastrar. Eu digo, e por que está essa fila aí? Essa, não sei. Estava uma fila enorme, pessoal lá com medo de pagar a multa de R$ 150. Veja, uma informação mentirosa aprisionou bastante pessoas lá. Você entende? Por causa da tecnologia, irmãos, muitas informações circulam. E aí, qual seria o correto? Quem seria o órgão responsável para te dar a informação certa? O vizinho que mandou a informação e disse a você, menina do céu, veja o que o WhatsApp está dizendo. Ou você ir lá no cartório eleitoral e verificar pessoalmente. Mas muita gente não foi. Você entende? Então, irmãos, a informação, ela pode te aprisionar ou te libertar. Se eu digo a você que você só pode descer as águas depois de passar pelos 6 discipulados, passar pelo concílio da igreja, fizer não sei o que, der 3 pulos para trás, o que é que você vai fazer? Você ama o Senhor. Jesus, Ele agora é Senhor e Salvador da tua vida. Você vai fazer isso. Porque foi dito a você que você só alcançaria se fizesse isso. Uma informação te aprisionou. Mas você nunca foi verificar se aquela informação ela está precisa pela própria palavra que te liberta. Você entende? Biblicamente, o que é preciso para uma pessoa ser salva? Somente uma coisa. Ser batizado nas águas. Somente uma coisa. Ser salvo, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Está lá em Atos, capítulo 8. Abre lá. Atos, capítulo 8. Essa passagem ela é fantástica. Porque ela fala de Filipe, um homem, um eunuco, né? A partir do verso 36 diz assim: seguindo eles caminho afora, chegou a um certo lugar onde havia água. Disse o eunuco: eis aí água, o que impede que eu seja batizado? Quem conhece esse texto sabe que Filipe corre atrás do carro, da carruagem que o eunuco está, evangeliza o eunuco, fala de Jesus para ele. A Bíblia diz que o eunuco estava lendo um texto do profeta Isaías que diz: como ovelha muda foi levado ao matadouro e não abriu a boca. E aí Filipe diz: ei, você entende o que você está lendo? Ele diz: não, se ninguém não me explicar. Ele para o carro, Filipe entra no carro e a partir daquela passagem mostra Jesus para aquele homem. Aí ele diz assim, ó: olha ali a água, o que é que impede que eu seja batizado? Vê a resposta de Filipe ao eunuco. Filipe respondeu: é lícito se terminares o rema.
Tem não? É lícito se crer de todo o... Respondeu ele e disse, creio. Porque alguém poderia dizer, crê em quê? Veja qual era a fé do eunuco. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aquele homem creu em Jesus, creu na pregação de Filipe. Aí, então mandou parar o carro, ambos desceram as águas e Filipe batizou o eunuco. Eu gosto dessa passagem, que ela quebra tantas vacas sagradas que você nem imagina. Primeira vaca sagrada que essa passagem quebra é aquela questão de que precisa passar por discipulado, pelo sei o que. Nada disso. Precisa somente de uma condição. Crer que Jesus Cristo é o Filho de... Pronto. Segunda vaca sagrada que ela quebra, que só os pastores podem batizar nas águas. Filipe era um diácono. Isso significa, irmão, se você levar alguém a Cristo, e ela quiser descer as águas, se tiver um poço bom, você pode levá-la ao batismo. Sem problema nenhum. Todavia, isso não faz dessa pessoa tua. Ela pertence a Cristo. Porque as pessoas têm aquele... Quem me batizou foi o pastor Epaminondas. Ele é... Não, eu batizei você. E agora você me abandona. Existem os dois lados. Existe aquele que dá uma honra a uma pessoa porque ele batizou ele. E existe aquele pastor almático que fica fazendo pressão na pessoa para ficar do lado dele porque batizou. Nenhuma coisa nem outra, irmãos. Somos de Cristo, pertencemos a eles e vamos voltar para ele. Eu gosto de dizer, sabe o quê? Cada pessoa é livre para congregar aonde quiser. E eu vou dizer a você, irmãos, existem alguns pastores que eu não congregaria com eles. Por quê? Porque eu não gosto da voz deles. Pregam bem, são excelentes, mas eu não me sentaria todo domingo para ouvi-los, porque eu não gosto da voz deles. Eles não são maus pregadores, não. Mas eu quero que você amadureça para você estar num lugar, irmãos, que você seja bem alimentado da palavra, que você receba a palavra. Amém? Então a gente fica todo de por causa de coisinhas, irmãos. Onde, na verdade, o conhecimento sobre coisas básicas vão te fazer crescer e amadurecer. Então, muitos cristãos, eles estão por aí batendo no peito. Eu fui batizado, mas vive uma vida de cachorrada da moléstia. Nem vai na igreja, mas foi batizado. Como se o batismo nas águas fosse salvar ele um dia. E tu que nem é batizado. Como se aquele que não é batizado também fosse perder a salvação. Irmãos, o batismo nas águas não salva ninguém. É uma simbologia para o mundo. Que você não pertence mais ao mundo. Ponto final. Batismo no corpo de Cristo é que salva. É aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ser totalmente mergulhado em Cristo é o que te salva. Você entende? E aí ele vai falar de um terceiro batismo, como Paulo, né, citou lá em Éfeso, em Atos capítulo 19. Vamos voltar para lá, Atos capítulo 19. Em todos os batismos, irmãos, a gente vê muitas dificuldades e muita falta de conhecimento. Talvez o batismo que menos tenha falta de conhecimento é o batismo no corpo, que é o batismo em Cristo. Porque, de uma forma geral, toda a igreja que prega a salvação em Cristo, quem é o Salvador? Cristo. Não há muita divergência disso, não. Ninguém questiona onde você aceitou Jesus, onde deixou de aceitar. Se você aceitou Jesus, aceitou. Amém? Mas os outros 12 batismos, que é nas águas e no Espírito Santo, sempre há divergência. Atos capítulo 19, verso 3 em diante. Então Paulo perguntou, em quem foste batizados? Responderam no batismo de João. Disse-lhe Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Então, eles, ouvindo isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, o que é que aqueles homens passaram?
Eles aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Eles até então só tinham descido as águas. Agora, aquele Jesus que tinha sido anunciado a eles, que eles deveriam se arrepender porque o reino estava próximo, já estava de fato presente. E agora eles aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles e tanto falava em línguas como, e eram ao todo uns 12 homens. Você vai ver um terceiro batismo aparecendo depois de aceitar Jesus, né? Basicamente é depois de aceitar Jesus, que é o batismo no Espírito Santo. É você ser totalmente tomado ou mergulhado no Espírito Santo. E cada batismo em si tem uma evidência. Eu gosto de dizer essa expressão. Cada batismo tem uma evidência. Qual seria a evidência máxima do batismo nas águas? Eu fiz uma pergunta bem difícil, eu sei. Você mergulhou nas águas. E aí, quando você saiu, como você está? Pronto. Então, essa é a evidência máxima do batismo nas águas. Pastor, viu o céu aberto. Pastor, sentiu uma coisa gloriosa. Isso é lícito, isso é bom, mas nem todo mundo sente. E o fato de você não ter sentido isso não quer dizer nada. Amém? Nada. Porque nem toda experiência é igual, irmãos. Você já viu pessoas sendo eletrocutadas? Ou alguém levando um choque? Geralmente, quando eu tomo um choque, eu não grito. Não faço isso. Eu já tomei vários choques. Mexendo. Chega, trava os dentes na hora. Agora, tem uma certa pessoa, séria, dá um grito que estronda tudo. Basta só pensar que tomou um choque. Veja, quem está certo? Os dois tomaram choque, meu querido. A reação é de adversa. Você, não é a reação que determina, mas sim o choque. Você entende? Como a pessoa se sente, não determina, mas sim o fato de ter descido as águas. Tem gente que sai chorando. Tem gente que nem liga. Não quer dizer que aquela pessoa não foi batizada e ela não viveu uma experiência extraordinária na vida dela. Amém? Para você não associar as coisas de Deus com emoções. Já imaginou se Jesus só fosse salvar aqueles que estivessem se sentindo salvos? Ó, o negócio já mudou. Porque nem todo dia, irmãos, você se sente salvo. Mas o que a Bíblia diz? Que eu sou salvo. Se Jesus voltar agora, ó, eu vou. Se Jesus vir agora, eu vou ser arrebatado. Você vai piscar o olho e já não vai me ver mais. Eu espero que isso não aconteça com você. Eu espero que você, se encontre nos ares. Porque se você piscar e não me ver mais, significa que você ficou. E aí você vai ter pleno entendimento do que é arrebatamento. Amém? Então, é uma verdade, irmãos. Você entende? Então, a gente precisa entender essas verdades. E aí o batismo no Espírito Santo, ele é um batismo que vem por meio de você ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Já que, da mesma forma que o batismo no batismo nas águas foi um batismo que João anunciou que nós deveríamos se arrepender da nossa vida e viver uma nova vida, o batismo no Espírito Santo foi uma promessa de Cristo para um auxílio para a tua nova vida. Porque agora você aceitou Jesus. E aí, pastor? Você recebeu um auxílio, um ajudador. Jesus vai falar do Espírito Santo como paracleto. Essa palavra paracleto é ajudador, auxiliar. Alguém que vai estar com você todo o tempo te auxiliando em tudo. E aí você precisa ter plena comunhão com esse ajudador. E o batismo no Espírito Santo vai fortalecer, vai ajudar nessa comunhão. E aí muitas igrejas, elas não entendem muito bem o batismo no Espírito Santo. E de certa forma eles criaram vários mitos ao redor do batismo no Espírito Santo. Se você vem da igreja tradicional, a primeira coisa é que a igreja tradicional, ela não acredita que existe o batismo no Espírito Santo. Mesmo com tantos textos bíblicos e evidências bíblicas.
Mas eu não sou da igreja tradicional. Eu sou da igreja pentecostal. E graças a Deus que o pentecostal crê no batismo do Espírito Santo. Mas eu gostaria que todo pentecostal cresça da forma certa. Mas muitos pentecostais não creem da forma certa no batismo do Espírito Santo. Por quê? Porque foram ensinados errado. Se eu disser a você que para você receber o batismo do Espírito Santo, você tem que orar e esperar, o que é que você vai acreditar? Você vai acreditar nisso. A não ser que você vai verificar na sua Bíblia, que é uma coisa que a maioria das pessoas não fazem. Se o povo de hoje fosse como o povo de Bereia, nós tínhamos menos problemas de uma forma geral no mundo. Porque a Bíblia vai falar lá em Atos que o povo de Bereia ouvia a pregação na igreja e ia verificar em casa se o que era dito estava alinhado com a palavra. Mas muitos pregadores hoje falam o que quer, dizem o que quer, e os fiéis, nem para verificar se aquilo está alinhado com textos bíblicos, vão atrás. Então, se eu disser para você assim, olha, para você ser batizado no Espírito Santo, falando glória, 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 até você ia acreditar também. Você não ia parar para ler sua Bíblia e ver que nos textos ninguém foi ensinado a dizer glória, 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 ou Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Ninguém. Mas a gente sabe, irmãos, que algumas pessoas receberam essa informação e elas têm isso dentro delas. Porque o batismo no Espírito Santo, ele é recebido por dois princípios. O primeiro dele é crer. Tudo em Deus é por meio da fé. Você acha que Deus ia repartir com você uma porção do Espírito dele sem você ter um pingo de fé? Se Hebreus capítulo 11, verso 6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, primeira característica para quem quer receber o batismo do Espírito Santo, você precisa crer. Crer que o quê, pastor? Crer que o Espírito Santo está em você e quando você abrir sua boca vai orar em línguas. Segunda coisa é alguém pôr as mãos sobre você. Mas se não tiver alguém para impor as mãos sobre você, você pode crer sozinho e ainda assim no seu quarto, como alguns cristãos testemunham, e no seu quarto, eles creem em Deus e foram batizados do Espírito Santo. Começaram a orar em línguas. Mas eles não são ensinados assim. Aí tem muitos conceitos. Um dos conceitos, tem que estar em santidade, meu querido. Tem que estar numa santidade mergulhado no tonel de óleo. Deus não batiza qualquer um, não. Você está pensando que Deus batiza qualquer um? Não, não é assim, não. Mas não está na Bíblia isso. Quando Paulo encontrou aqueles homens, a um total uns 12 homens, Paulo chegou para eles, vocês estavam mergulhados no tonel de óleo? Paulo perguntou isso a eles? Não. Paulo disse, quem vocês creram? Batismo de João. Cara, João foi um cara decente, batizou nas águas. Mas olha, ele estava falando de Jesus. Recebam Jesus. E eles receberam Jesus. E Paulo impôs as mãos sobre eles. E a Bíblia diz que eles começaram a orar em línguas. Paulo nem perguntou, vocês estão bem? Estão bem com a família? Tudo certinho? Está dando o dízimo direitinho? Paulo não fez essas perguntas, irmãos. Porque a gente, para tentar amenizar a falta de fé das pessoas, a gente diz a elas, não, tem alguma coisa, você tem que buscar mais, busque mais. Ou, na verdade, você tem que dizer à pessoa, meu irmão, você crê? Creio, então ore. Quantas vezes eu já me deixei bater no Espírito Santo para as pessoas, e uma vez eu disse a uma mulher, abra a boca. Eu digo, fecha a boca, ela fechou. Eu digo, quando eu mandei abrir a boca, era para você falar em língua. Mas eu não sei como é isso. Porque a todo o tempo ele imagina que o batismo no Espírito Santo e orar em línguas é coisa da mente. Mas por que pensa que é coisa da mente? Porque não lê a Bíblia. E a primeira informação que vem na cabeça dele, ele fica. Se lesse a Bíblia, no capítulo 14 de 1 Coríntios, ele ia descobrir que Paulo diz a ele, quando eu oro em língua, a minha mente fica infrutífera, mas o meu espírito ora de fato. Aí o escritor diz
Que farei, pois? Porque pode ser uma dúvida que venha na mente todo mundo. Que farei, pois? Aí ele dá a solução. Ele diz: eu orarei no espírito, mas também orarei com a mente. O que seria orar no espírito e orar com a mente, irmãos? É bem simples. Eu vou orar com a mente para você entender. Orar com a mente é fazer uma oração daquilo que está na tua mente. Pai, graças eu te dou. Isso está registrado aonde? Possa ser que esteja no seu coração, mas primeiramente, Pai, graças eu te dou, foi registrado na sua mente. Você ouviu isso, alguém te falou isso, e você aprendeu isso, e você começa: Pai, graças eu te dou. Quando você vai orar pelo alimento na sua casa, você diz: Pai, graças eu te dou, porque você viu Jesus fazer isso. Só que você não só diz: Pai, graças eu te dou. Se você chega, eu como pastor, se eu chego na casa de uma pessoa para orar, e eu digo: obrigado, Senhor, só, o irmão fica assim olhando para mim, ó. Jesus só fez isso, ninguém disse nada. Jesus, quando pegou o pão, irmão, ele não orou pelas velhinhas, ele não orou pela janela 1040, ele não orou pelas viúvas, ele não orou nada disso, ele só disse: Pai, graças eu te dou, pode comer aí, menino. Mas eu, como pastor, se eu chego na casa de alguém, e eu disse: Pai, graças eu te dou, o irmão fica assim, ó. Aí eu disse: Pai, graças eu te dou por esse pão, por essa casa, por esses irmãos, pelos meninos. Graças eu te dou por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Aí o povo aceita. Mas foi bem simples, irmão. O evangelho é simples. Nós é que complicamos. Então, quando Jesus disse: Pai, graças eu te dou, ele orou com a mente dele. E quando você diz: Pai, graças eu te dou, você ora com a sua mente. Quando você tem uma circunstância e você ora com entendimento, em nome de Jesus, eu declaro essa circunstância caindo por terra. Eu quebro agora toda a ação do maligno sobre essa área, em nome de Jesus. O que é que você está orando? Com a sua mente. Mesmo sendo palavra do Espírito, mesmo sendo palavras que vão acontecer, elas foram frutos do seu conhecimento. Porque se você não tiver conhecimento de orar no nome de Jesus, você não ora no nome de Jesus. Você ora no nome de Maria, você ora no nome de Frei Damião, você ora no nome de Padim Padre Cício. Por quê? Porque você foi ensinado a orar no nome dessas personalidades. E não foi ensinado a orar no nome de Jesus, somente no nome. Você não foi ensinado. Mas quando você é ensinado a orar no nome, você começa a orar no nome. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo essa circunstância. Isso é fruto do seu conhecimento. Então, orar com a mente, irmãos, é orar com aquele conhecimento que você tem. E o que é orar no Espírito? Isso é orar com o Espírito. Aí ele diz: eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer a você: ore com a mente. Pai, graças eu te dou, mas também ore no Espírito. Ele diz: cante com a mente. Quem sabe cantar uma música aí? Glória, glória, aleluia. Cante a música que você quiser, meu irmão, mas também cante no Espírito. Então você pode cantar com a mente e cantar com o Espírito. Mas muitos não são ensinados. E tem gente até que diz: olha, para orar em línguas tem que estar preparado. Não é assim não, meu querido. Não é assim não. Você pensa que é assim, isso é da carne. Isso é da carne. Mas espera aí. Qual é a ação que você faz que não envolve teu corpo? Qual é a ação que você vai fazer para o Senhor que não envolve a carne ou o teu corpo? Quando você vai impor as mãos sobre os enfermos, é Deus? É você? É o quê? É os dois juntos. Você não sai do teu corpo, vai lá, resolve o problema e volta para o teu corpo. Ele tem que ir lá, é a tua mão, irmãos, que vai lá e impôs as mãos sobre os enfermos. Quando você ora com entendimento, é a sua boca que ora? E por que quando você ora em línguas é da carne? Se é a mesma boca. Veja que a gente às vezes não para raciocinar. Coisas simples. E a gente vai aceitando tudo que as pessoas vão dizendo. E de alguma forma, elas parecem que nos convencem, têm um poder de convencimento sobrenatural. E a gente não verifica nas escrituras. Então, irmãos, orar em línguas, ou orar com entendimento, de certa forma, você vai usar seu corpo para isso, vai usar a sua boca. E não tem como fazer de outra forma. Eu estou orando no Espírito. Não, irmão, você não está orando no Espírito. Você só está pensando em alguma coisa.
Orar, de fato, seja com entendimento ou no espírito, é usando a sua boca, é usando a sua voz. Então nós somos ensinados errados. E por sermos ensinados errados, fica mais difícil da gente tentar levar a pessoa a algum conceito. Como é difícil fazer pessoas que vêm de outra denominação, que foi ensinada errado a respeito do batismo no Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo. Quer fazer o teste? Pega uma pessoa que você faz ela aceitar Jesus agora. Você diz assim, olha, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Prega para ela, ensina para ela vai dizer, quero. Depois ministra o batismo do Espírito Santo para ela e ora com ela para tu ver se ela não vai orar em línguas. Ela vai orar, sabe por quê? Porque não tem nenhuma informação na cabeça dela errada. Se você disser, tem que comer pedra, ela pega uma pedra e come. Sabe por quê? Porque ela tem a vida do Senhor. E o que você fala de Deus para ela, ela quer agradar o Senhor. Mas se você disser a ela, olha, é o seguinte, daqui para frente, e tal, e você encher ela de protocolo, ela vai ficar já uma religiosa já de início. Todavia, eu não estou dando legalidade para sermos carnais, ou sermos pessoas mundanas, irmãos. Mas existem conceitos religiosos que não precisam entrar na nossa vida. E o ensino sobre os batismos vai te libertar de muita coisa religiosa. Porque se você é ensinado certo, você não vai se preocupar com algumas coisas. Primeira coisa, quando você aceitar Jesus e você passar por ensino dos batismos, você vai querer descer as águas. Você vai dizer, eu quero. E não ficar com aquele conceito, não estou pronto ainda, pastor, eu não estou preparado, sabe, eu não me sinto preparado. Por quê? Porque, de certa forma, você, por não ter sido ensinado certo, mas de alguma forma você tem alguma orientação religiosa. No nosso país, e eu sei também no Paraguai, que são países que são cristãos, a gente somos ensinados desde criança algum conceito religioso. Bom, certo, mas somos ensinados. E aí a gente cresce com esse conceito religioso. E aí, para tirar esse conceito religioso, não é simples, nem fácil. E o que você precisa? Renovação da mente. Renovação da mente. Renovação da mente. E aí vai fazer você, primeiro, andar sem condenação e sem culpa. Porque a religiosidade traz peso sobre nós e condenação. Sabe que o religioso ele é especialista em condenar as pessoas? Já não basta o diabo nos acusando de dia e de noite? Tem que vir mais alguém dizendo. Obrigado, irmão. Porque a Bíblia vai começar a mostrar para mim e para você. Aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Você está em Cristo? Não, então não tem condenação. Todavia, você tem que andar em Cristo. Aquele que está em mim e as minhas palavras estão em vós. Você pode estar em Cristo, mas leva um tempo para a palavra dele estar em você. E nesse processo é onde você vai sofrer um pouco. Mas ei, quando você entender isso e você se encher da palavra, as coisas começam a mudar. A questão é que nós entramos em Cristo, mas a palavra dele ainda não entrou em nós. E nós precisamos ter esse processo. Se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Então você precisa estar em Cristo e a palavra dele está em você. É um processo para você pedir o que quiser ser feito. Está em Cristo e a palavra dele está em você. O que é mais difícil, estar em Cristo ou a palavra dele está em você? Eu vou te dizer, o mais difícil é a palavra dele estar em você. Porque estar em Cristo é só levantar as mãos, é só crer com o coração, confessar com a boca, pronto, está em Cristo. Quando você vai dormir que acorda, não dê um download da Bíblia na tua cabeça. E no outro dia você sabe todos os versículos, sabe tudo, conhece tudo, sabe tudo, conhece. Não. Na verdade, você não sabe nada sobre Cristo. Você só sabe que tomou uma decisão. E aí, se a tua família não é cristã, e você diz assim, olha, agora eu sou crente. O quê? Tu? Essa maconha que tu está fumando está estragada? Como é que é isso? Você entende? Muitos maridos, a mulher diz assim, agora eu sou de Jesus. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Já vai brava com ele. Vai ficar bravo com ela, porque não sabe nada. Você entende? Mas quando você está em Cristo, vem um processo chamado de restauração da mente.
que é colocar a palavra e enxertar em você, implantar a palavra em você, pegar a palavra e jogar para dentro, pegar a palavra e jogar para dentro, é mergulhar na palavra de Cristo. Estar em Cristo, irmãos, é estar mergulhado nele, que é a palavra. Se você está em Cristo e se não enche da palavra, irmãos, vai chegar uma hora na sua vida que vai fazer diferença se você é crente ou não. Mas se você se enche da palavra dia após dia, dia após dia, dia após dia, chega uma hora que você é tomado desse conhecimento. E aí você associa esse estar cheio de Cristo com estar cheio do Espírito Santo, com estar cheio das coisas de Deus. Irmão, chega uma hora que explode isso e afeta quem está perto de você. Agora, leva um tempo, não é do dia para a noite. Por isso que nós precisamos ser ensinados sobre essas coisas. Ser ensinados sobre como é a realidade do batismo nas águas. Ser ensinados sobre o que é estar inserido no corpo de Cristo. Fazer parte da família de Deus por meio de Cristo. Ser ensinado sobre esse poder que foi enviado para estar conosco. Jesus disse aos discípulos, não se ausentem de Jerusalém, até que sejam revestidos de poder. E eles ficaram ali esperando, e de repente veio o Espírito Santo, encheu a vida deles. E aqueles homens que eram tímidos, até que tinham abandonado. Se você for ver, meu irmão, a timidez de Pedro, ele abandonou Jesus, ele negou Jesus, ele voltou à velha vida, voltou a pescar, estava lá, todo cheio de condenação, e Jesus chega para ele e diz, Pedro, aí quando ele vê que é Jesus, ele mergulha na água, todo envergonhado, e Jesus, vem cá rapaz, ele diz, não Senhor, me perdoe, ele diz, rapaz, você me ama, e imagina, que pergunta dura para Pedro, quando Pedro disse assim, eu dou a vida pelo Senhor. Só foi Jesus levar uns 3 bolachas na cara, que Pedro já, opa, não é por aí não. Aí uma pessoa chegou e disse, ei, você é deles. Não, eu não. É assim, você é deles. Não sou não, rapaz. Rapaz, você fala igual a eles. A Bíblia diz que Pedro começou a praguejar. Porque sabe que um crente, ele é conhecido até pelo linguajar dele? O linguajar do crente condena ele. O linguajar cristão nos condena. Rapaz, que bênção. Você já sabe, esse cara é crente. Não é verdade? Ele precisa dizer, eu sou crente, aleluia, eu sou crente. Satanás, sai daqui que eu sou crente. Não, você não precisa ser crente. Você não precisa chegar dizendo isso nos lugares. Quando alguém faz algo, você, muito obrigado, em nome de Jesus vai dar certo. A pessoa diz, rapaz, seu linguajar lhe condena. Como muitas pessoas são condenadas pelo linguajar. Você conhece o incrédulo pelo linguajar dele? Sim. Rapaz, não vai dar certo não. Misericórdia de crente, né? Mas ele deu um palavrão, aí você já sabe que ele não é crente. Imagina se ele fala um palavrão, aí a paz do Senhor, irmão. Você acha estranho, acha ou não acha? Como é que irmão é crente? Xingou um palavrão, como é que é isso? Pastor, eu perdi o controle, eu perdi as estribeiras. Por isso que precisa a palavra de Cristo estar dentro de você, arraigada a tal ponto de quando o palavrão quiser sair, a palavra puxa ele de volta, você engole ele e você fala, em nome de Jesus. Aleluia. Você se acordou de manhã, dedinho na beira da cama, pá, aí você, em nome de Jesus. Glória, aleluia. Você não fala um palavrão, irmãos. Porque você é crente. Aquela pessoa fechou você na rua, você, abençoado, nome de Jesus. E a mãe dele também é abençoada, em nome de Jesus. Você fala assim, porque você é crente. Você entende? Você é crente. Agora, um crente que não tem a mente renovada, você acha que na hora dessa ele vai falar abençoado? Não, não vai. E ele foi para o inferno por causa disso? Não. Ele só não renovou a mente, não se encheu de Deus o suficiente. Isso quer dizer que Deus não está nele? Não, Deus está nele. Ele tem a vida de Deus, só que ele ainda é um bebê. Um bebê espiritual. E a Bíblia ela vai falar sobre fases espirituais. Quando uma pessoa ela não se domina, ela não se controla, significa que ela é um bebê. E o crescimento espiritual não é associado como crescimento natural. É em parte, mas não é totalmente. Como assim é em parte, mas não é totalmente? Vou dar um exemplo. Uma criança com 10 anos de vida, ela tem quantos anos? 10 anos. 10 anos de cristão não te faz ter 10 anos espirituais. Você pode ter 50 anos de crente e ainda assim ser um bebê espiritual.
Por quê? Você não associou o conhecimento com prática. É o conhecimento com prática que te faz ser um cristão maduro. E não simplesmente conhecimento. Você entende? Conhecimento e prática vão te fazer ser um cristão maduro. E aí, quanto mais você associa conhecimento e prática, você vai se tornar maduro. Então, é possível sim de você estar na igreja há 10 anos, 20 anos, ter até terminado o rema, mas ainda não ser maduro. Por quê? As verdades que você aprendeu no rema, você ainda não consegue vivê-las na totalidade. Então, significa que a sua idade espiritual ainda não é adulta. É pecador? Claro que não, irmãos. Claro que não. Mas, todavia, você não pode ser considerado um adulto. Por quê? Porque você não tem algum controle sobre sua vida. Vou dar um exemplo. Um bebê recém-nascido, ele controla o intestino dele? Não. Se você não coloca uma fralda, você vai ter problema com ele. Não é verdade? E você vai ter problema na hora que ele for fazer xixi e na hora que ele for fazer o número 3, o sólido. Você entende? Ele não controla nem o gasoso. Mas chega uma hora, chega uma fase da sua vida que você controla as suas funções. Você segura até chegar no banheiro e fazer lá. Mesmo quando dá um desarranjo, você sai louco, mas você quer ir para o banheiro. Só se tiver algum tipo de impedimento, que sempre tem, para você não chegar no caminho final, né? Mas, irmãos, o que acontece quando um bebê, ele faz o cocôzinho dele nas fraldas? Vou dar a opção de resposta, é claro. O pai ou a mãe diz: esse menino não presta, é muito cagão, vou jogar no lixo, vou pedir outro ao Senhor. Ele faz isso? Não. Ele tira a fralda, joga fora, limpa, bota uma fralda nova. Não é verdade? É assim que faz. Porque na igreja, nós que somos maduros, já que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, vós que sois espirituais, suportai as cargas dos que não são. Já que nós somos maduros, por que quando aquele irmão fez o cocôzinho dele na calça, por que nós não vamos lá e limpamos e cuidamos? Porque significa, das duas, uma. Ou a gente é criança igual a ele, ou é criança igual a ele. Porque se formos maduros, a gente vê a criança, você vai lá e você vai pegar e vai cuidar. E não jogar o menino fora. Deus não joga. Então isso é o quê? Maturidade. Você vai pegar a criança e você vai limpar ela, você vai tratar. Ah, pastor, mas quanto tempo eu vou fazer isso? Até a criança crescer. E se ele nunca crescer, pastor? Então, você vai fazer isso a vida inteira. Você entende? Por quê? Porque é da família. Mas é certo que se você der o alimento certo, der o ambiente certo, ele vai crescer. A probabilidade dele não crescer é se você não instruir ele com as coisas certas e não der o alimento certo a ele. Dê o alimento certo, dê o ambiente certo e vai crescer. Se uma planta, quando colocada no ambiente certo, regada no tempo certo, ela cresce, imagina um ser humano. Cresce, irmãos. Cresce. É impossível que não cresça. É impossível. Então a gente precisa o quê? Amadurecer. Para quê? Para ajudar as pessoas. Se você se considera maduro, pare de julgar as pessoas, pare de colocar julgo sobre elas e as auxilie no processo de crescimento. Porque na medida que você bota um julgo sobre alguém, ou julga alguém, você se tornou criança, talvez até pior que ela. Então não somos criados para colocar julgo nas pessoas. Todavia, irmãos, há um padrão cristão de se viver, e quando eu não vivo ele, eu vou ter consequências. É fato, e eu não tenho como evitar que as pessoas tenham consequências. Você tem como evitar de alguém receber uma bênção se ela faz a coisa certa e está no lugar certo? Não. Da mesma forma, você não tem como evitar uma consequência se a pessoa fez errado. Vou dar um exemplo. Uma pessoa comete um crime e a mãe diz: me leve no meu lugar.
A justiça diz, então tá bom, venha. Ela faz isso? Mas quantas mães, principalmente as mães, gostariam de substituir os filhos que estão lá presos? Mas por que não faz? Porque a justiça sabe que quem cometeu o crime foi ele, não ela. Da mesma forma, irmãos, é em todas as áreas. Então, espiritualmente, você precisa o quê? Amadurecer, para ajudar as pessoas. O amadurecimento, ele não só vai te trazer bênção e maturidade para você entrar naquilo que Deus tem para você, como também vai te trazer grande responsabilidade. Então eu quero viver criança a vida inteira. Então tem coisas que Deus já projetou para você que você não entra. Não entra. Por quê? Porque é imaturo. Vou dar um exemplo. Eu ensinei meu filho a dirigir, batia pressão, mas quando ele queria pegar o carro para sair por aí dirigindo, feito o Vin Diesel, tudo, eu digo, ei, meu querido, vai não, só quando você tiver habilitação. O fato de eu ter lhe ensinado a dirigir não é a legalidade para você sair com o carro por aí a hora que você quiser. Quando você atingir a maturidade, aí sim você pode pegar a chavinha do carro e sair a hora que eu autorizar. Ainda tem esse detalhe, né? Pastor, e se ele quiser sair? Não, não sai, porque ele mora dentro da minha casa. Minha casa, minhas regras. Minha casa, minhas regras. Quer viver sem regra, meu querido? Vai viver sozinho. Bem simples, não é simples. Eu vejo uma simplicidade nisso, mas eu vejo tanta complicação dos pais. Sua casa, meu querido, suas regras. Não é a regra dele. Meu quarto não, seu quarto não é meu, você mora nele emprestado. Primeira regra, não chavei. Uma vez eu chavei meu quarto, ele disse, o senhor falou que nessa casa não pode ter quarto chaveado. Eu digo, opa. Eu falei que o seu, da sua irmã, não pode ser chaveado. O meu querido, é meu. Eu chaveio a hora que eu quiser. É duro dizer, irmão, mas é uma verdade. Por quê? Porque eu estou mostrando a ele que aonde ele for vai ter regra, os ambientes vai ter regra. E se ele não entender isso, ele vai querer achar, chegando nos lugares, até na igreja mesmo, porque ele é o filho do pastor, ele acha que pode chegar passando por cima de todo mundo e ele não pode. E ele sabe disso que não pode. E aí ele trata as pessoas da igreja com respeito, porque se ele não tratar com respeito, eu desço duas surras nele. Uma espiritual, sento ele, dou um conselho maravilhoso, e depois dou a surra na carne dele, dou uma cipuada boa. Por quê? Para entender, irmãos, os princípios da palavra de Deus. Então, quando somos ensinados, seja em qualquer área, doutrinados, irmãos, somos bons, nos tornamos bons. Porque fomos doutrinados, fomos ensinados. Então a igreja precisa dessas doutrinas básicas. A igreja está perdida a respeito de assuntos básicos. Você sabe, um irmão não sabe levar outro ao batismo no Espírito Santo. O irmão não sabe levar outro a aceitar Jesus. O irmão, pastor, por favor, o senhor pode vir aqui, pastor, 5 horas da manhã. Pastor, o senhor pode vir aqui? Eu estou evangelizando uma pessoa e eu queria que o senhor fizesse a oração. Fala aí com ele, fala aí com ele. Fala tu. Incomodar 5 horas da manhã para fazer uma oração de a pessoa aceitar Jesus. Mas é o que? Falta de ensinos básicos. Se contar aqueles que ligam 2 horas da manhã, pastor, onde é que está escrito na Bíblia? Sei o que. Ou, pastor, o senhor pregou, hoje foi maravilhoso, pastor, mas tem como repetir aqueles versículos? Não, não tem. Pega a ministração do áudio amanhã na igreja. Você entende por quê? Porque os cristãos não amadurecem. Não conseguem levar uma pessoa ao batismo do Espírito Santo, à salvação. Não sabem. Não foram ensinados. Não foram ensinados. Mas é importante que nós sejamos ensinados sobre esses assuntos básicos, de levar um cristão à salvação, de levar alguém a receber o batismo do Espírito Santo. Pastor, o que precisa? Diga a ela, você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Crê, então pronto. Simples assim. Repita com ela assim, Pai, em nome de Jesus,
Diga a ela, manda ela se arrepender dos pecados das cachorradas dela. Ela vai se arrepender dos pecados das cachorradas dela. E você diz, não, diga agora que receba Jesus. Ela diz, eu recebo Jesus. Pronto, está salvo. Só isso, pastor. Tu quer o quê? Se Jesus disse, crer com o coração, confessar com a boca é salvo, tu quer mais acrescentar o que a isso? Não, pastor, eu quero uma oração bonita assim, sabe? Para impressionar. Impõe as mãos, diga ora em línguas. E pastor, e não tem mais nada não. Não, só isso. Seja cheio do Espírito Santo. Fale em língua, criatura. Abre a boca. Bora! Ora em línguas também. Mas não, a gente fica, sabe o que é? Mas e se ela não entender? Problema dela. Quem batiza é você? Quem salva é você? Pastor, e se ela não fez a oração com sinceridade do coração dela? Problema dela. Mas você fez seu papel. Amém? Eu não estou aqui para julgar quem é sincero e quem não é, irmãos. Eu estou aqui para pregar o Evangelho. Jesus disse, ide e pegue aos sinceros. Falou isso? Pregue é o quê? Toda criatura. Toda criatura. Até as crianças, porque é criatura, né? Em espanhol, criatura. Até as crianças é para pregar o Evangelho. Brincadeirinha. Mas é uma verdade, irmãos, amém, que você e eu estamos precisando aprender cada vez mais. Então, onde você aprende grande parte disso? Sentando e estudando. Amém? E aqui na fronteira você tem a escola Rema, que é fantástica para te ensinar coisas básicas. O Rema não vai te ensinar a exegese, a hermenêutica, não. Não, amém? Que isso não vai ter sentido para você na tua vida diária, não. O curso de teologia normal, você é obrigado a aprender sobre exegese, sobre hermenêutica, sobre postura, tal, porque é o que essa matéria, exegese e hermenêutica, ensina. Eu fui reprovado nela. Porque tudo isso que eu faço, a exegese e a hermenêutica me reprova. Porque tem que ser aqui, ó. Não pode fazer assim para não assustar. Aí você tem que... Eu fiz só por fazer. Eu escrevi lá só o que tinha que escrever mesmo, mas não era o que eu queria. Para tirar nota boa, claro. Mas, irmão, sabe o que te salva? Conhecimentos básicos. Conhecimentos básicos é o que te salva. Amém? Esses conhecimentos profundos, ele tem o seu valor e tem o seu lugar. Mas o que vai salvar você na hora da pressão é o básico. Na hora que você chega em casa para fazer aquele almoço rápido, o que é que te salva? O básico. Um ovinho, tá, um arrozinho, acabou. Você entende? É o básico. Não é aqueles pratos. Pega aí naquele livro de receita. Tá, eu vou fazer um estrogonofe, não sei de que, não sei de que, não sei de que. Não, você faz um básico. Agora, claro, tem o dia que você para fazer aquela comida, aquele não sei o que, com os nomes disso, e com uns coentros por cima, um negócio assim. Tem o seu valor? Tem, irmãos. Mas o que restaura a vida cristã é entender o básico e viver todo dia. Porque viver o Evangelho, como o Perinha abriu o culto, ele abriu o culto lendo Tiago 1, 22 e 23. Não sede apenas ouvinte, mas operosos praticantes. Porque a igreja está abarrotada de pessoas e não de cristãos. Porque elas querem só vir ouvir. Mas elas não querem sair e praticar. Quer ver duro é quando você diz, perdoe. Pastor não sabe o que Zé me fez. Pastor não sabe o que ela me fez, o que ele me fez. Graças a Deus que ele não sabe. Mas o Senhor sabe que você tem a capacidade de perdoar. Bem simples. É quando diz, pratique isso. Ah, é duro demais. Tenha domínio próprio. Ah, não é bem assim não. Mas, irmãos, eu não estou dizendo isso para jogar condenação sobre você. Longe de mim fazer isso. Porque até então, aquilo que eu tenho pregado às pessoas, se eu não me esforçar, eu não consigo viver. Você acha que é mais fácil, porque agora eu sou pastor? Não, irmãos. Pelo contrário, só pesa sobre mim maior responsabilidade. Porque quando eu era só um diácono, eu podia ir por racha e dar pulo, dar murro, como fiz algumas vezes. Eu ia por racha e lá brigava no racha, como diácono.
da igreja. Eu briguei, às vezes, alguns rachas. Dava chute à sua mãe na hora da pressão. Mas hoje, não cabe mais a mim para o jogo e mandar a mãe das pessoas ir para casa. Você entende? Então eu tenho que entender essas coisas. Como membro de uma igreja, vou visitar, eu posso fazer muitas coisas. Agora, se eu quero crescer em Deus, eu vou ter muito mais responsabilidade e muito mais pressão. Amém? Então, se não quer ter pressão, não queira crescimento. Mas não queira ter aquilo que só os adultos podem ter. Vai continuar andando no banco de trás. Nunca vai ganhar o carrinho. Vai continuar andando no bagageiro. E ainda na cadeirinha, né? Que é criança, meu garoto. Você entende? Eu quero dirigir. Então, cresça. Faça a prova. Passe nela. E aí você vai ganhar um carro. Mas fora isso. É criança, vai andar do banco de trás. Amém? Aleluia. Você está querendo me pegar, mas eu quero te dizer que eu sei artes marciais. E sempre ando armado. Com a palavra de Deus. Amém?